Bom dia a todos. Que a paz do alto seja como chuva sobre o seu coração essa manhã. Que ela regue o campo do coração, do seu coração, e traga fruto que venha alimentar você e a todos que estão ao seu redor, a todos que vão te ouvir quando você sair daqui, a todos que vão poder compartilhar com você um almoço, talvez uma comunhão, talvez um caminhar com você, talvez algo que você irá fazer daqui a algumas horas. Que a chuva de Deus essa manhã ela venha regar a terra do teu coração, e que todas as sementes de Deus, todas elas brotem com fruto que irá trazer novidades, alegria, alimento, remédio, irá prosperar, irá fazer de você um canal de bênção, alegria e provisão para aqueles que precisam. Assim como nós somos enriquecidos, assim como fomos achados, sem nada, carentes, vulneráveis, e quantas vezes ainda aprisionados, mas fomos libertos, fomos acolhidos, fomos enriquecidos, irmãos. Que o Edson falou aqui agora essa manhã é algo real, não é algo futuro, é algo agora, já fomos enriquecidos. Temos uma herança que jamais nos será tomada, temos uma propriedade do reino de Deus, temos uma riqueza que hoje podemos compartilhá-la, não importa, sabe, onde e com quem estivermos. Essa riqueza, ela, assim como te achou, assim como ela te enriqueceu, assim como você também foi regado por Deus, a terra do seu coração foi regada por Deus e ela começou a brotar as sementes, e essas sementes que nós já temos tantas recebidas nessa terra, elas comecem a brotar então, para que essas pessoas elas sintam também essa chuva de Deus caindo sobre elas, com as sementes que você irá também jogar nessa terra, e venham brotar e venham dar fruto também. O reino de Deus, ele é assim que acontece. Um dia uma semente foi jogada em meu coração, e Deus trouxe sua chuva, e essa terra foi regada, e os frutos começaram a brotar. E assim vai ser, consequentemente, não vai ser diferente. É por você, é por mim, é através de nós, e não importa a situação que seja, isso vai se cumprir cabalmente, sendo de uma forma que não tem como deixar de ser. Vai ser assim. Deus, ele definiu que fosse assim, assim que vai ser. Você e eu cheios dele, e outras pessoas sendo também tocadas por ele, e também enchendo a outros e trazendo outros para o reino, e o reino crescendo, e a vida de Deus se manifestando. E é assim que o reino vem a se manifestar, e não é de outra forma. Não é pelo pastor somente, não é pelo pregador que vai estar aqui um dia, não é pelo evangelista que sai pelas ruas e com um alto-falante ou qualquer outra coisa tenta falar para essas pessoas que elas precisam ouvir. Dessa forma também acontece, mas não é só por eles, é por você, no seu dia a dia, no seu partir o pão, na manhã de amanhã, no jantar à noite, no passeio daqui a pouco, com quem estivermos, talvez com a pessoa do caixa, quando Deus te
disser, fale com ela que eu a amo. E tantas vezes às vezes nós omitimos, sabe, por essa questão tão pessoal nossa, não é de Deus. Deus está pronto. Deus nos fez prontos para isso. Deus, quando te chamou, Ele te deixou pronto. A Bíblia fala que nós somos dotados de toda a bênção celestial em Cristo. Não é alguma, mas são todas. A nossa ação, ela só acaba sendo definitiva quando nós realmente atendemos ou não atendemos essa vontade, essa bênção que já está em nós e essa voz que fala conosco. E quantas vezes ouvimos essa voz, mas muitas vezes também negamos nos falar o que essa voz está dizendo. Às vezes por vergonha, às vezes por outros motivos, mas quando na verdade nós somos dotados de tudo o que Ele um dia nos chamou para sermos. Não temos carência de coisa alguma. Fomos carentes antes, mas hoje não mais. E o nosso desafio hoje, talvez o maior desafio nosso hoje, seja sermos quem realmente Ele quer que nós sejamos. Nós falamos muito sobre o filho pródigo, né? Que é aquele filho que pede a herança, revoltado, não quer mais estar na casa do pai, trabalhando com os seus irmãos, mas ele quer a sua herança e quer ir embora. Ele quer usá-la como ele bem entende. E ele vai, e ele se encontra com amigos e quem não são amigos também, e ali ele gasta toda a sua fortuna e se vê em miséria, em pobreza e em necessidade. E ele se lembra da casa do pai e ele volta. E o pai, de pronto, por amor, vocês ainda que não são pais vão entender, mas quem é pai sabe muito bem disso. Por mais que o filho ele faça coisas, sempre será filho. Por mais que o filho desobedeça, ele sempre será filho. Irmão, quantas vezes somos esse filho pródigo? E como eu falei, falamos muito sobre ele. Eu não consigo nem abrir o texto que eu tinha lido antes. Mas quantas vezes, pior ainda, somos o filho que ficou na casa? Quantas vezes acolhidos ainda, tendo todo o privilégio de filho, a proteção da casa do pai, tendo o amor dele inegável e um cuidado extremo, alimentados, bem vestidos, com um título de filho, sou filho, com todos os privilégios da casa, com tudo que eu preciso ali. E quantas vezes somos esse filho, sem nenhuma necessidade, mas ainda reclamamos do outro irmão que está lá, que porque ele voltou e o pai o recebeu, sem méritos, sem nenhum mérito, mas nós cheios de méritos, e esse nós não temos, irmãos, como filhos. Eu quero não te decepcionar, mas você não tem mérito nenhum para que esse amor te alcance, para que esse cuidado te envolva, para que essa vida de Deus se manifeste em você. Nenhum mérito, nenhum mérito. É tudo porque Ele te ama, só por isso. E é engraçado ver alguns filhos que reivindicam coisas de Deus, do Pai, bravos. Não, eu tenho direito, eu sou filho.
Eu quero e vou fazer porque eu sou filho. Eu sou filho do Altíssimo, eu sou filho do Pai. E quantas vezes erramos nessa questão? Quantas vezes erramos nesse caminho de escolha, de acharmos que temos mérito por alguma coisa, que acharmos que somos prediletos por alguma coisa, mas não é isso, irmão, é só por amor. É um amor incondicional, mas você não tem nada além disso, nada além disso, nada além disso. Então, quando você e eu me ponho nessa condição, porque eu não sou nada diferente de você. Eu fui o filho pródigo. Eu voltei. E ele, da mesma forma, irmão, da mesma forma. Esse pai é muito maravilhoso. Eu lembro de uma noite de novembro, dia 18 de novembro de 1998. Eu lembro de ter entrado num lugar onde eu jamais pensaria pisar, onde até tinha uma certa repulsa de estar, até criticava quem ia, achava que era perda de tempo. Um domingo de manhã, poderia estar agora tomando café com a minha esposa, com a minha neta, sorrindo, brincando, ou passeando, pegar minha moto e dar um rolê, né? Eu jamais pensaria em pisar naquele lugar por esses motivos e outros mais, muito mais outros motivos, porque muito menos eu queria estar aqui ou num lugar como esse. Mas eu lembro que aquela noite foi uma noite assim que marcou minha vida. Sabe, o antes de Cristo, depois de Cristo, é exatamente como a história ela descreve. A nossa vida também é assim. É uma história rachada no meio com um marco chamado Cristo. Pum. E ali ocorre um quebrar de tudo que era e de tudo que será. E aquela noite ele, através de um pregador, que era um dos tipos de pregadores que eu menos queria ouvir na minha vida, o mais pentecostal de todos, aquele do sapateado, ele se vestia de forma clássica, ele era mais escuro que eu, um afrodescendente, né? Não vamos falar como se dizia antes, para não ter nenhuma outra implicação, mas um afrodescendente de quase uns 2 metros, vestido de forma clássica, elegante, chamado Edson Fabiano. Rapaz, o cara era grande, e classicão, de terno preto, um sapato preto e branco, aquela faixa branca assim, clássico assim, total, que nunca morre, né? Sei quantos gostam aqui, mas o clássico nunca morre, a elegância sempre permanece. E aquele homem com muita autoridade de Deus, ele começou a falar de Jesus. E aquela terra rachada, a minha terra não era nem seca, sabe, aquela terra com erosão profunda, rachada ao meio, destruída, aonde, se meu irmão podia jogar a semente que fosse, não ia brotar nada. A minha vida era assim. Eu estava no limite. Aquela noite eu estava no limite assim da minha vida. E eu te falo uma coisa: sempre que você estiver no limite, preste atenção nisso. Um conselho de quem já esteve no limite: vai ser sempre aonde as piores ideias virão à sua mente. As piores ideias virão à sua mente. Tu acha que as pessoas que tiram suas próprias vidas pulando de um prédio, será só porque elas estavam no seu limite? Não, é porque as piores ideias vêm sempre quando você está no seu limite. E naquela ocasião, aquele homem falava de 10 leprosos que tinham encontrado com o Messias, e eles vinham clamando, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus,
filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu estou falando, eles estavam gritando, irmão. Tem ideia da necessidade desses homens? Encontrar com a cura, de cara, olhar de frente para ele. E aquela noite para mim foi... Se eu choro agora, irmão, você não tem noção do que eu chorei. Se vocês acham que eu sou chorão, aquela noite vocês não têm ideia. Não tem ideia. Eu lembro que onde eu estava sentado havia uma poça de lágrimas. E eu não conseguia parar de chorar. Talvez um choro guardado por mais de 20 anos. Um choro de redenção. Um choro de libertação. Um choro de alegria misturado com tantos outros sentimentos de gratidão, libertação, de paz, de conforto, de saber que agora estava ouvindo quem devia realmente ouvir há muitos anos. E às vezes eu sou esse cara, eu sou essa pessoa, eu confesso. Às vezes tantas vezes falo, rapaz, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não tinha feito essas coisas antes? Eu estou há 4 meses na academia e falei, rapaz, quão teimoso eu fui em não fazer isso antes. Quão bem está fazendo para mim. Quanta mobilidade que eu tinha perdido, que hoje eu recobrei e hoje eu não tenho mais dificuldade. Por uma musculação simples, por uma coisa que nem é uma coisa assim, uau, mas você faz e ali você já se recondiciona de novo. E eu estava pensando também isso lá atrás também, por que eu não ouvi essa palavra antes? Eu quero te dizer o porquê. Tudo é porque Deus, Ele permite um tempo que chamaram de plenitude na sua vida e na minha também. A plenitude de tudo que tem que ocorrer com você. O desgaste, o desespero talvez. Ele deixa que você chegue realmente no limite, sabe para quê? Para que você entenda que não é o teu amigo, os teus pais que tanto te amam, que são os únicos que vão, sabe, dar a sua própria vida por vocês, que vão entregar aquilo que eles têm e até aquilo que eles não têm, vão pedir emprestado, mesmo não tendo, nunca tiveram aquilo, eles vão pegar e vão dar na sua mão porque te amam. Há exceções, mas a maioria são assim. E Ele deixa que você chegue no seu limite para que você entenda então o quão Ele te ama e o quanto esse amor imenso estava esperando só que você um dia percebesse que Ele estava pronto para te envolver, te inundar desse amor, e você então viver de verdade, uma vida de verdade, não uma vida de mentiras, não aquela vida onde você fazia uma força para expressar algo que você realmente não era ainda, e tanto se perdia, e tanto perdia de si mesmo, mas uma vida realmente, agora com paz, com alegria, com a vontade de ser realmente quem Ele quer que você seja, porque agora você sabe quem você realmente precisa ser. E isso é maravilhoso demais. É um presente que não merecemos, irmãos. Não merecíamos. Mas hoje, olhando para essa trajetória, a trajetória da minha vida, eu posso ver o quão esse amor é grande e o quanto Ele me ama. O texto que eu ia pregar, o título dele, a pregação tem um título que eu quase não chego nela, no título, que é olhando para o futuro de hoje. Olhando para o futuro de hoje. É meio paralelizado falando isso, mas olhando para o futuro de hoje, eu quero chamar a tua atenção a quem realmente você é e já tem, e não precisa ser e nem ter. É o que muito nos confunde. Às vezes
lemos e ouvimos, mas não acreditamos, não cremos naquilo que acreditamos, não absorvemos realmente aquilo que já está disposto a nós. Eu estava orando aqui enquanto a Yasmin estava ministrando. Vocês não sabem a alegria que eu tenho de ver minha filha ministrar para eu pregar. É mais do que grana, tá? Isso é riqueza do céu. Isso é graça. Isso é muita graça de Deus. E espero que vocês também tenham o mesmo prazer muitas vezes. Enquanto ela orava e enquanto ela ministrava, eu senti no meu coração uma chuva de Deus cair sobre uma terra. E uma terra, não era uma terra seca, era uma terra preparada. Sabe quando a terra ela é arada, ela é removida, é isso que se dá o nome? Ela é remexida, ou ela é arada de fato, né? O arado passa e ela se renova, ela se mistura de novo, trazendo os seus nutrientes, trazendo todas as propriedades de uma terra que tem vigor ainda para ser produzida, né? Então aquela terra já escurecida, já pronta para o plantio, para ser regada, né? Então não era uma terra seca, era uma terra arada, era uma terra pronta. E essa terra pronta, eu não via as sementes em si, mas eu via só aquela terra negra, aquela terra escura, né? Aquela terra escurecida, porque ela foi arada, e a chuva caía. E quando essa chuva caía, brotavam os primeiros brotos, iam crescendo com os primeiros frutos. E nessa oração, e não sei se visão, Deus sabe, ele falava que isso era o nosso coração, que tantas vezes está pronto, com sementes, tem tudo para dar fruto, e a chuva, ela sempre cai sobre essa terra. Mas quantas vezes nós nos negamos a ser essa terra? Quantas vezes nós nos negamos a dar esse fruto que já está com a semente? Jesus falou que nós iríamos colher, ceifar aquilo que nós nem plantamos, e é uma grande verdade. Ele tinha razão sobre isso. Ele fez todo o trabalho. Nós só precisamos ser os colhedores, os ceifadores. Há um texto em João 3, verso 3. Agora vamos entrar no texto, né? Eu não vou me alongar nessa manhã, pelo contrário, eu estou falando igual o meu primeiro discipulador. As palavras que ele falava acabam vindo na minha mente também. Mas vamos lá. João 3, verso 3. Pode pôr lá no slide, por favor? Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade, asseguro que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade, asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essa ação que Jesus estava falando foi a que ocorreu comigo e com você. E em João 5, 24, se puder abrir também para mim, por favor, lá no slide.
João 5:24. Eu acho que nós essa manhã nós acertamos nas versões, né? Eu acho. Vamos ver aqui a minha versão então. João 5:24. Ele fala que a minha versão é muito diferente das outras que ele já tem lá no seu arquivo lá, né? João 5:24 diz assim, na minha versão, né? Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a... Amém. Tá igual? Aleluia. O paradoxo da vida do cristão, sendo as formas que ele se vê, que ele vive ou que ele pensa, às vezes bate diretamente nesse texto aqui, onde um pregador muito famoso, que viveu há uns quase 200 anos atrás, ele falava isso. E eu entendo o que ele queria dizer com isso. É que às vezes nós esperamos uma coisa que já está pronta. Às vezes desejamos aquilo que já temos. Às vezes queremos que algo que nós já está na nossa frente, ele venha, sabe, venha a ser, mas já é e já está. Às vezes queremos que alguma coisa aconteça quando já aconteceu. Queremos fazer algo e pedimos até ao Pai que Ele nos conceda fazer isso quando já somos prontos para fazer. E é uma grande verdade isso. No texto que nós lemos agora, em verdade, e alguns estudiosos, teólogos, pregadores, pastor Mauro está ali, pode me ajudar, dizem que Jesus, quando ele afirma 2 vezes, é uma atenção dobrada ou redobrada. Toda vez que você ouvir, e a minha Bíblia ela tem uma descrição de todas as palavras de Jesus em vermelho, para ficar mais fácil de saber que foi ele quem disse. Ele fala em verdade vos digo. Quando ele fala isso por mais uma vez, irmãos, tenha muita atenção. Tenha muita atenção. Ele fala então, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, essa palavra de quem é? Não, é a palavra de Jesus, do próprio Messias. Letras em vermelho está aqui, bem sublinhadas. Em verdade vos digo. Meu Deus. Que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quantos aqui esperam ter a vida eterna lá no céu com Jesus? Amém. Aleluia. Quantos aqui sonham em um dia estar com Ele, aonde não vai precisar de sol? Tem ideia disso, irmão? O sol que brilha hoje, bonito, como o Edson falou, e está muito bonito mesmo, vai ser o sol dele, o sol da justiça brilhando, o qual João disse que o rosto não se via mais, uma luz intensa, a qual não se podia olhar, a qual outros, os 3, privilegiados, subiram ao cume do monte e viram seu rosto como um sol, uma luz
que não se podia encarar. O Cristo, agora, já ressuscitado, viver com Ele na eternidade. Quantos aqui querem isso? Isso é o reino dos céus. Mas nesse texto aqui, Jesus ele afirma uma coisa que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Ele não está dizendo que vai ter, ele está dizendo que já tem. Mas Alex, eu ia falar Lima, é que eu tenho dois nomes, tá? Lá no meu trabalho só me chamam de Lima e às vezes eu só me denoto como Lima lá por esse motivo. Mas você pode falar Alex. Mas eu não estou vendo toda essa ação do reino dos céus aqui na terra. Oramos aqui, adoramos aqui, dizendo: deixa os céus descer. Ó, se você rasgar o céu apenas mais uma vez. E desejamos isso é desejável, claro que sim. Mas o reino dos céus, como Jesus disse aqui, quem crê já tem a vida eterna, e essa é a vida eterna. Você tem a vida eterna. O que te falta, e o que me falta, é só tomarmos posse dessa vida eterna, como já presente ela é, e vivermos com tudo o que vivemos, com todas as tribulações desse século, desse mundo, como quem já anda com a vida eterna, com todas as bênçãos celestiais, com todos os desafios da vida, vivemos como quem já venceram o desafio da vida, que é uma grande verdade. Paulo diz que em tudo, perseguições, apedrejamentos, privações, humilhações, prisões, escárnios, açoites e tudo quanto mais, ele diz que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele estava falando que a vitória já havia acontecido, não seria, mas já estava em nós, já está em nós. Somos vitoriosos e mais do que vitoriosos, como ele disse, não porque vencemos alguma coisa, passamos em algum concurso e hoje nós temos algum bem. Não é isso, não é só isso, isso faz parte da vida. Está aqui, então vamos fazer o melhor. Se estamos aqui, então vamos viver o melhor. Vamos nos esforçar para fazer o melhor nessa terra e viver o melhor nessa terra, mas antes de tudo, sabendo disso, iremos então vencer a nós mesmos todos os dias e cumprir a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.